primeiro dia, o primeiro minuto, o primeiro momento do ano seu na presença do Senhor. Amém? Pode acender as luzes aí que está meio escuro. Amém? Não perca a oportunidade. Fala para quem está do seu lado, fala assim, não perca a oportunidade de estar aqui no primeiro dia do ano. Amém? Sabe, querido, é maravilhoso o culto da virada, porque vai ter a palavra do ano. Então você vai receber a palavra do ano do renovo. A pastora vai estar ministrando para nós e eu creio que você vai sair daqui profundamente impactado, porque esse ano de 2022 nós vamos viver algo sobrenatural. Nós vamos viver um renovo. Você crê nisso? Amém? E também a gente sempre usa a camisa do ano. Aleluia. As camisas estão prontas. Para você que fez a encomenda, não saia sem antes pegar com a Maria na cantina. Tá ok? Eu não sei se ela vai distribuir na cantina, mas é com a Maria. Tá ok? Você que já tem a sua camisa já encomendada, você pega com a Maria depois no final do culto. Amém? Então nós vamos estar aqui no dia da virada, todo mundo de verdinho. Quem vai estar aqui com a camisa nova da igreja? Levanta a mão. Querido, imagina 150 pessoas saindo deste lugar, todo mundo de verdinho, e você chegando nos cantos de verdinho, o ano do renovo. A galera não vai entender, vai ver um ali, vai ver um outro ali, lá no outro bairro, todo mundo de renovo. O que é isso? Amém? Sabe, vai ser algo poderoso, não falte. Quem vai estar aqui no culto da virada? Se chegou parente, traz ele. Se ele não quiser vir, depois da meia-noite você vê ele. Mas não deixa de participar, vai ser a primeira ceia do ano, vai ser a primeira oferta do ano, vai ser o primeiro louvor que você vai prestar para Deus ao ano. Sabe, querido, isso é extremamente importante. Amém? Aleluia. E falando sobre isso também, eu não quero também me alongar muito hoje. Hoje eu pretendo ser rápido. Hoje eu vou falar sobre um tempo de oportunidade. Amém? Fale para quem está do seu lado assim, não perca as oportunidades. O culto da virada é uma oportunidade, você sabia disso? Talvez aquela palavra profética que você espera tanto que Deus fale com você possa ser nesse dia. Talvez aquela cura, a restauração que tanto você precisa possa ser nesse dia. Amém? Ah, pastor, mas eu acho que não vai ser nesse dia. E se for? E se foi aquele dia específico que o Senhor separou para te abençoar, para abrir as janelas dos céus de uma forma sobrenatural, naquele dia, mas você não estava, fala para quem está ao seu lado, não perca as oportunidades. Amém? Sabe, querido, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhe que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Fala para quem está do seu lado, fala assim, agora é o tempo favorável. Amém? Você crê nisso, querido? O que é uma oportunidade? Amém? Você sabe, esse é o momento de você se agarrar a todas as possibilidades. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Para que você se prepare para o culto da virada. Amém? Você não pode perder oportunidades. Existem momentos que são chaves na nossa vida, que quando eu perco alguma chave eu deixo de abrir portas, é assim ou não é? Quantos já perderam chaves aqui? E por incrível que pareça, por mais que você tente com todos os molhos da chave que você tem, nenhum é compatível com aquela que você perdeu. Você pode ter muitas chaves, mas para algumas portas específicas você precisa de uma chave específica. E o culto da virada pode ser que você receba uma chave específica para que você abra portas na sua vida. Quantos creem? Sabe, então agarre-se a isso. Pode passar. Hoje é o seu dia de agarrar as oportunidades. Está preparado para algo novo? Você tem que aproveitar para agarrar as oportunidades. Pode passar. Olha lá, o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é uma ocasião favorável quando temos a opção. Temos o quê? Opção. Você pode aceitar ou não, você pode fazer ou não, é uma opção. De tomar uma decisão que pode mudar o rumo da nossa vida para sempre. Você está disposto hoje a se aproveitar de todas as oportunidades que o Senhor tem para você? Sabe, eu creio que esses momentos são presentes do Senhor para nós.
Sabe, cada culto que nós passamos esse ano, cada célula, eu creio que foram chaves que o Senhor liberou sobre nós, foram oportunidades. Você cresceu ou não cresceu chegando até aqui? Fala a verdade, você não é mais o mesmo de um ano atrás, é? Se é ainda, então você precisa agarrar essa oportunidade hoje, para que você possa mudar de vida. Amém? Sabe, todos os dias, quando você se levanta, o Senhor, Ele tem uma infinidade de oportunidades para que você possa ser abençoado. Muitas vezes através de um arranjo divino, ou através de oportunidade de conhecer pessoas. Quem aqui já conheceu pessoas aleatórias que foram, pessoas que foram muito abençoadoras na sua vida? Sabe, a minha história é uma vida totalmente aleatória, não ao meu ponto de vista, mas Deus fez tudo de acordo com a vontade dEle. Eu não conhecia ninguém em Peruíbe, conhecia só a minha esposa. Isso porque eu conheci ela em São Vicente. E vim depois morar para Peruíbe. Conheci o pastor Denivaldo, conheci a pastora Karen. Aleatório, e a gente conectou, e a gente foi, e estamos aí até hoje. E você sabe, querido, às vezes é uns momentos assim, aleatórios, que você pensa assim, mas para onde vai isso? Mas Deus, Ele vai conectar para que leve você a viver algo sobrenatural. E às vezes Deus coloca pessoas, você pode experimentar momentos novos, sabe? Relacionamentos. Deus vai fazer com que pessoas especiais façam parte da sua vida, para que você possa aproveitar todas as oportunidades. Amém? Todos os dias, oportunidades aparecem, e fala assim comigo, desaparecem. Essa é a parte mais triste, não é? Porque quando você tem uma oportunidade, poxa, eu tenho uma oportunidade, mas se você demora muito para aproveitar aquela oportunidade desaparece. Você quer tanto aquela promoção de o que a galera procura muito aí? Uma airfryer, quero comprar uma airfryer. Aí você vê o preço da airfryer. Nossa, está muito caro demais. E você pensa, meu Deus do céu, eu preciso comprar uma airfryer. Naquele dia, está muito barato o preço da airfryer. Aí você fala assim, depois eu compro. Aí quando você entra no site para comprar airfryer, acabou. É ou não é? Você sabe, querido, existem momentos na nossa vida que oportunidades elas aparecem e também desaparecem. Momentos, pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar, elas também vão sair da sua vida, porque foram oportunidades, foram momentos. Deus vai colocar pessoas, coisas para te abençoar, mas também essas coisas, se você não aproveitar, elas vão desaparecer. Imagine se todas as oportunidades que apareceram para você, desde o começo da sua vida até agora, se todas estivessem ainda em aberta para você. Já pensou nessa possibilidade? As oportunidades, elas vêm e elas também vão. Elas chegam e vão embora. Sabe, muitas vezes, a mesma crise que leva algumas pessoas a chorar, também é vista por outras pessoas a oportunidade de vender lenço. Nessa pandemia, enquanto muitas pessoas estavam fechando por causa de crise, outros estavam tendo ideias para abrir no meio da crise. Sabe, oportunidades, fala assim comigo, oportunidades. Sabe, muitas pessoas elas passam a vida se lamentando dos seus fracassos e a falta de oportunidade, mas as oportunidades estão aí, amém? Enquanto você estiver vivo, ainda há oportunidades para você. Amém? Em primeiro lugar, sabe, eu quero compartilhar para você hoje, existem pessoas que perdem a oportunidade, tem ou não tem? Então eu quero falar primeiro sobre essa pessoa. Sabe, há os que não enxergam as oportunidades. Tem pessoas que não veem as oportunidades? Quantas vezes você não já perdeu uma oportunidade que era chave para mudar a sua vida, para mudar a sua história? Sabe, aquela pessoa que você se apaixonou na infância, que era o seu namoradinho de escola, que você falou, jurou juras de amor, mas por algum momento, algum deslize, você esqueceu dele, foi ficar com o outro, e o outro não era aquilo que você queria. Tem essas coisas ou não tem? Só nos filmes de adolescente, né? Estou fantasiando muito hoje. Mas amém. Você sabe, querido, existem momentos que as oportunidades vão vir e também vão passar. Existem pessoas que não enxergam as oportunidades. Fala para quem está do sala, fala assim, não é você não, né? Agora fala para quem está da sua esquerda aí, fala, não é você não.
Amém. Sabe, por incrível que pareça, há pessoas... Obrigado, irmão. Por incrível que pareça, há pessoas que passam a vida se preparando para as oportunidades. Tem ou não tem? Tem pessoas que passam a vida inteira se preparando para as oportunidades. Sabe, elas estudam, elas comentam sobre a oportunidade e até, sabe, acreditam que as oportunidades vão chegar. Se prepara a vida inteira. Mas o problema é quando as oportunidades aparecem e elas não são capazes de enxergar as oportunidades. Aí é difícil, não é? Sabe, é um tipo de cegueira espiritual que impede as pessoas de viver o melhor de Deus para a sua vida. Sabe, você conhece pessoas assim? Ou você é assim? A misericórdia. Sabe, principalmente em relação às coisas de Deus. Sabe, as oportunidades espirituais. Um exemplo muito claro disso, que Deus falou muito forte no meu coração, foi com relação à Arca da Aliança. A Arca da Aliança não estava mais sobre a posse do povo de Israel. A Arca da Aliança estava na casa de um homem chamado Abinadab. E Davi, certa noite, falou assim, eu vou buscar a Arca da Aliança. Juntou 30.000 homens para ir até a casa de Abinadab, que ficava em cima do morro, para buscar a Arca da Aliança. Chegando lá, quem cuidava da Arca da Aliança era, se eu não me engano, Eleazar, que cuidava da Arca. Chegando lá, pegaram a arca, colocavam em cima dos carros de boi. Essa história, acho que, se eu não me engano, está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Colocaram em cima dos carros de boi. E os 2 filhos de Abimeleque, um foi na frente e o outro foi atrás, guiando a arca junto com o carro de boi. O que foi atrás, o nome dele era Uzá, muito bem intencionado, filho de Abimeleque. Conviveu, nasceu e cresceu e brincou, se tornou adolescente e um jovem ao lado da Arca da Aliança. E você sabe, querido, algo interessante, que quando os bois tropeçaram, a arca caiu, Uzá colocou a mão na arca. E Uzá morreu porque tocou na arca. Mas por que eu estou dizendo isso? Davi ficou furioso com Deus, Davi ficou com muita raiva de Deus porque matou Uzá. Uzá era filho de Abimeleque, aquele que guardou a Arca da Aliança toda a sua vida. Mas aí Davi, com medo, leva a Arca da Aliança para onde? Para a casa de Obed-Edom. Sabe que Obed-Edom, ele morava na cidade de Gate. E Gate era a mesma cidade de Golias. E a arca foi para a casa de Obed-Edom. Davi ficou sabendo, depois de 3 meses, que Obed-Edom foi muito abençoado. Um filisteu, com a arca que representava a presença de Deus na casa dele, foi muito abençoado. Em 3 meses. Tudo que estava em volta de Obed-Edom foi próspero, prosperou. E você sabe, querido, algo interessante que eu vejo nessa história? Você sabe quanto tempo a Arca da Aliança, que representa a presença do Senhor, ficou na casa de Abinadab? Fala assim comigo, 20 anos. Imagina você conviver com a Arca da Aliança, que representa a presença do Deus vivo, 20 anos e nada acontecer. Obed-Edom, 3 meses com a presença de Deus, prosperou em tudo. Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque isso fala de oportunidade. O camarada teve 20 anos com a arca na sua casa e nada aconteceu. Mas Obed-Edom aproveitou as oportunidades. Espera aí, eu sou um filisteu, amaldiçoado, ninguém vê, a arca está na minha casa. 3 meses, a Bíblia fala que eles foram muito abençoados. Davi ouviu isso e foi buscar a arca, mas agora Davi foi buscar do jeito certo. Você sabe, querido, mas aí tem ao longo da história, se você for ler 2 Samuel capítulo 6, você vai ver que tem muita coisa acontecendo ali. Dá para sair muitas pregações disso tudo. Mas você sabe, querido, mas o que me deixa mais intrigado é a questão da oportunidade. Um filisteu que nem era da descendência israelita, recebeu a arca na sua casa, recebeu a presença, a oportunidade e foi ricamente abençoado. O outro ficou 20 anos. E a Bíblia não relata nada, só fala que a arca ficou na casa dele. Fala assim, misericórdia. Sabe, há pessoas que não enxergam as oportunidades.
Tem pessoas que hoje vivem assim no meio da igreja? Fala a verdade. Estão 20, 30 anos diante da presença de Deus, mas não mudam, não prosperam, porque não vê a arca, não vê a presença de Deus como uma oportunidade. Sabe, eu acredito que eles viram a arca já como um móvel normal. Se tornou algo tão familiar, que quando a arca caiu, Uzá foi tentar tocar na arca, mas para quem sabe da história da arca, não é qualquer um que pode tocar, é só os levitas que poderiam carregar a arca. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Nós temos um caso clássico desses na Bíblia, que foi o povo de Jerusalém. Sabe, durante centenas de anos, os judeus receberam as profecias da vinda do Messias. Receberam ou não receberam? Se você for ler toda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala sobre a vinda do Messias. Sabe, havia entre eles judeus, homens que viviam só para estudar as profecias. Os camaradas não faziam mais nada, eles viviam só para estudar a profecia. Eles acordavam, batiam o ponto, estudavam a profecia, almoçava, voltava a estudar de novo, batia o ponto, ia para casa, dormia, acordava, era todos os dias só para estudar a profecia. Sabe, eles sabiam de cor todos os sinais da vinda do Messias, todos. O povo passou anos clamando pela vinda do Messias. Mas o mais triste, querido, é que quando o Messias veio, eles não puderam reconhecer. Olha o que diz em Lucas, capítulo 19, versículo 37. Quando eles já estavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus, alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Pode passar. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Querido, isso é poderoso demais. Imagine, você não adora a Deus e você vê uma pedra do seu lado adorando a Deus no momento do louvor. Você está lá parado, estagnado, e a cadeira do nada começa a se mexer porque ela quer adorar o Senhor. E você lá estagnado. Se eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também que o traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Passa aí. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Fala misericórdia. Não reconheceram o tempo que Deus visitou eles. Sabe, de acordo com a tradição judaica, todos os judeus conheciam esse ensino. Sabe, quando o Messias viesse, teria que apresentar pelo menos 3 sinais. 3 sinais, era claro. Quando o Messias viesse, 3 sinais seriam apresentados. Olha lá, passa aí. Quais eram os sinais? Eles estudaram isso, eles sabiam, claro, sobre isso. E eles falavam sobre isso. Primeiro sinal, ele teria que ser reconhecido como filho de Davi. Alguém que pertencia à linhagem real. Um outro sinal, que era muito claro, ele deveria ser ungido publicamente. E o terceiro sinal, ele deveria ser reconhecido pelo povo como o Salvador que veio para salvar. Então, esses eram os 3 sinais que, de acordo com a tradição judaica, todos os judeus conheciam e ensinavam. Amém? Sabe? E tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Lucas, nós vemos esses 3 sinais acontecerem. Sabe? O primeiro sinal, quando Jesus entrou em Jericó, o cego começou a gritar bem alto. O que o cego gritava? Quem lembra? Ih, esse cego aí tá fraco. Vai lá, cadê um cego mais forte aí?
Aí, tá vendo? Glória a Deus. Você sabe, quando Jesus ele entrou em Jericó, o cego começou a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos ouviram o cego. Ouviram ou não ouviram? Todos, nem tanto que todos ouviram o cego, que mandaram ele calar a boca, porque estava já incomodando, de tanto que ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, querido, isso aqui é poderoso. Ele estava publicando o primeiro sinal, mas os judeus não conseguiram perceber. Sabe, depois ele entrou em Betânia e foi ungido por o quê? Por uma mulher. E você sabe, essa mulher ungiu ele na frente de todos os convidados na casa de Simão. Esse era o segundo sinal. Ele precisaria ser ungido na presença de todos, publicamente. E aquela mulher ungiu ele, publicamente. Mas eles ainda não viram. Depois Jesus ele entrou em Jerusalém e a multidão, olha lá, ovacionava ele dizendo o quê? Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor. Era assim que a multidão ovacionava. Você sabe o que significa a palavra Hosana? Hosana significa Salvador, salvai-nos. E eles diziam o quê? Hosana, Hosana, Hosana. Você sabe, esse foi o terceiro sinal que foi apresentado nos evangelhos de Marcos e Lucas, mas eles não viram. Você sabe, querido, o triste é que esse era o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu. E eles não reconheceram o Filho de Deus quando foi enviado do Pai para eles. E até hoje, eles estão esperando o Messias. Literalmente, até hoje. É por isso que a Bíblia fala que eles serão enganados, porque virá o falso Cristo. Virá o falso Cristo dizendo que é o Cristo e vai demonstrar todos os sinais assim como eles querem ver e não como a palavra de Deus já demonstrou. Sabe, que o Senhor nos livre, querido, dessa cegueira espiritual, porque nesse novo ano, sabe, Ele nos abrirá portas e oportunidades. Os nossos olhos precisam estar abertos para o que Deus vai fazer. O ano do extraordinário foi um ano muito difícil, nós já sabíamos que seria um ano difícil, por isso que o Senhor nos deu esse nome, extraordinário, porque nós voaríamos acima das tempestades. E literalmente esse foi um ano que o Senhor nos guardou, nos fez voar sobre as tempestades, mas agora é um tempo de florescer, agora é um tempo de renovo, agora é um tempo de você ver o fruto, amém, das suas orações, vindo 100 por 1 sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Sabe, eu profetizo que você vai enxergar essas portas e vai entrar por elas e vai aproveitar todas as oportunidades do Senhor. Você crê nisso? Amém? Então, primeira coisa, existem aqueles que não enxergam as oportunidades. Em segundo lugar, há os que percebem as oportunidades e aproveitam. Amém? Sabe, tem gente que, quando vem as oportunidades, elas chegam e vão embora, e elas não percebem. Mas existem outros que tudo o que precisam é de uma oportunidade. Eles estão ansiando por uma oportunidade, eles estão atentos a oportunidades. Sabe, no livro de Lucas, registra a história de um homem que percebeu a oportunidade e teve a sua vida mudada para sempre. Seu nome nem é citado na Bíblia. Você sabia disso? O nome desse homem que tanto foi mudado pelo Senhor, a gente apenas sabe que ele era o cego filho de Timeu. Olha o que diz em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 35, nós acabamos de falar dele. Lucas 18, 35, diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, isso aqui é poderoso demais, querido, entenda, o ouro que está por detrás disso daqui. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Você sabe que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Jesus nunca mais passaria por aquele lugar, porque ele estava indo para ser crucificado.
Entenda a questão da oportunidade. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho e pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? O que estava acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que os homens lhe fosse trazido, que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: faça aí. O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia! Essa foi uma grande oportunidade. Se ele não aproveitasse essa oportunidade, ele não teria outra. Talvez, depois de algum tempo, os discípulos de Jesus evangelizando passassem por ali, ele recebesse cura, mas aquele era o momento oportuno. Aquele era o momento oportuno. Ele falou: Jesus está passando, eu não posso perder a oportunidade. Sabe, às vezes você vem para o culto, querido, e o diabo tenta te roubar. Sabe, você tem que focar sua mente e falar assim: eu não vou deixar você me roubar, essa é a minha oportunidade. É o momento do louvor, eu vou me rasgar de adoração, eu vou abrir os céus aqui na adoração. É o momento de poder contribuir, eu vou contribuir com o coração aberto, porque eu creio na obra do Senhor. Sabe, se é o momento de você ouvir a palavra, aproveite tudo, coma, sabe, sacie-se da palavra, dizendo: Senhor, eu vou aproveitar tudo, o Senhor está aqui, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a Tua glória transformando o meu ser, a minha vida, o meu dia a dia, restaurando, me curando, me libertando de todo mal. Sabe, aproveite as oportunidades. Sabe, esse homem, todos os dias ele vinha para a estrada e se assentava à beira do caminho e pedia esmola. Todos os dias. Fala para quem está do seu lado, fala assim: todos os dias. Sabe, mas esse homem estava esperando o dia da sua oportunidade. O cego Bartimeu, ele estava procurando uma oportunidade. E aquele homem não deixou Jesus passar sem o perceber. Sabe, querido, você não pode em nenhum momento, quando Jesus está presente, passar desapercebido. Você precisa chamar a atenção dele para você. Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe que você está. Jesus sabia ou não sabia que o cego estava lá? Você acha que Jesus passou lá aleatoriamente? Jesus sabia de todas as coisas. Jesus passou lá porque sabia que tinha alguém precisando dele. Mas Jesus não foi até o rapaz, Jesus esperou ele vir até ele. Sabe, querido, Jesus, quando ele passa por um certo lugar onde você está, ele sabe do que você precisa. Jesus sabia ou não sabia do que o cego precisava? Estava na beira do caminho, pedindo esmola. Normalmente quem pede esmola não tem nenhuma roupa decente para viver. Quem pede esmola não tem dinheiro, não tem comida. Quem pede esmola mal tem uma casa para morar. Normalmente mora na rua. E ainda aquele homem era cego. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus sabe do seu problema. Sabe ou não sabe? Mas a pergunta certa do Senhor sempre é: o que você quer que eu te faça? Você sabe que o nosso maior problema é que às vezes a gente responde coisas que o Senhor não perguntou. Você sabia disso? Nosso maior problema é que às vezes a gente responde coisas que o Senhor não perguntou. O Senhor pergunta assim: o que você quer que eu te faça? E você diz assim: Senhor, eu não posso receber muita coisa por causa que eu não tenho dinheiro. Mas o Senhor não te perguntou isso. É assim ou não é? O Senhor fala assim: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu não posso liderar, porque eu não sou capaz. Mas não foi essa a pergunta que o Senhor fez para você, foi? O Senhor fala assim: o que você quer que eu te faça? Senhor,
Aí você inventa sempre desculpa. É assim ou não é? A gente sempre responde ao Senhor, sabe, sem Ele nos perguntar. O Senhor só pergunta para você hoje, o que você quer que eu te faça? Aí você olha para a sua conta bancária, não dá. Aí você vai medindo. Minha capacidade não dá. Eu não sei ler direito, não consigo entender. Não dá, isso aqui exclui. Aí você vai se sabotando, mas o Senhor só pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Essa é a pergunta do Senhor hoje para você. Ouça o Senhor perguntando para você hoje, o que você quer que eu te faça? Por um momento, não deixe a sua mente te sabotar, colocando limite na sua conta bancária, ou nas suas condições físicas, ou nas suas condições mentais. Só ouça a voz do Senhor perguntando para você, o que você quer que eu te faça? Amém. Sabe, querido, o grande problema é que às vezes nós respondemos coisas que o Senhor não perguntou. Só responda aquilo que o Senhor perguntou para você. Amém. Você tem coragem? Amém. Sabe, aquele homem não deixou que Jesus passasse sem o perceber. Ele gritou até ser ouvido. Ele gritou até ser ouvido. Sabe, as pessoas diziam para ele parar. Mas ele não desistiu. Ele não deu ouvido a quem queria que ele continuasse à beira do caminho. Ele só simplesmente disse, Senhor, eu quero ver. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero ver. E a pergunta do Senhor hoje para você é, o que você quer que eu te faça? Amém. Sabe, que você hoje seja como Bartimeu. Que você saiba aproveitar as oportunidades de Deus sobre a sua vida. Amém. Sabe, por causa do seu propósito, Deus nos coloca nos lugares específicos. Você crê nisso? Você está aqui por causa que isso é específico na sua vida. Amém. Você está sentado em tal lugar, do lado de tal pessoa, porque isso é específico na sua vida. Amém. O Senhor, Ele coloca nós em lugares específicos. Deus coloca pessoas especiais em nossa vida. Deus cria situações que nunca vivemos antes. Nós temos que ser capazes de enxergar Deus nas oportunidades. Fala para quem está do seu lado, fala assim, enxergue Deus nas oportunidades. Agora fala para quem está do outro lado, fala, enxergue Deus nas oportunidades. Amém. Terceiro e último. Eu falei para você que ia ser rápido hoje. Só não sei se vai demorar muito nesse tópico agora. Terceiro e último. Além das pessoas que não enxergam as oportunidades, tem aqueles que aproveitam as oportunidades, mas também tem aqueles que criam as oportunidades. Amém? Sabe, se fosse colocar hoje, estatisticamente, para que a gente possa entender de uma forma didática, sabe, imagine uma pirâmide. Vamos dividir essa pirâmide em 3 partes: base, meio e topo. Sabe, na base, onde está o maior número de pessoas, estão aqueles que, sabe, passam a vida inteira reclamando. Eu não tenho oportunidade, ninguém me ajuda, tudo é muito difícil para mim. Você já ouviu alguém falando isso? Parece que é difícil só para mim. Até o Thales já cantou isso. É ou não é? Sabe, essas pessoas deixam as oportunidades passarem sem ao menos perceber. Oi? Cante mais o quê? Não, senão fica registrado. Os irmãos fazem meme aí, misericórdia. Sabe, querido, então, na base da pirâmide estão essas pessoas que só vivem reclamando da vida. Só vivem reclamando e nunca conseguem enxergar uma oportunidade. Enquanto você chora, tem alguém que está vendendo lenço para você. É ou não é? Sabe, querido, e na parte do meio da pirâmide, nós temos um grupo um pouco menor, que são aqueles que todos os dias esperam a oportunidade de chegar. Amém? São pessoas que estão atentas, mas elas esperam a oportunidade de chegar. Gente que sabe o que quer, mas só alcançará a bênção
se ela passar no seu caminho, na hora que ela estiver lá. Então são pessoas que aproveitam as oportunidades. Foi o caso de Bartimeu. Amém? Sabe, de qualquer forma, é melhor estar nesse grupo do que estar no outro grupo, é ou não é? Das pessoas que perdem as oportunidades. Amém? É melhor estar nesse grupo do que estar na base da pirâmide. Que as pessoas não enxergam. Pelo menos nesse grupo você vê as portas abertas e entra nela. Amém? Sabe, e no final de tudo, no topo da pirâmide, nós encontramos um grupo menor. É o grupo daqueles que criam as oportunidades quando elas não existem. Sabe, esse tem que ser eu e você. Nós vamos criar as oportunidades mesmo que elas não existam. Não tem oportunidade nenhuma, mas eu vou criar. Vou criar uma oportunidade aqui agora para ser abençoado. Não sei como, mas é assim que vai ser. Um bom exemplo disso foi Zaqueu. Zaqueu lá no capítulo 19 de Lucas, conta um pouquinho da sua história lá e relata como foi que ele criou essa oportunidade. Olha lá, Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Imagine, você é poderoso, você consegue ver um ouro espiritual aqui para você? Quando você cria oportunidades onde não existia, ouça Jesus dizendo assim: desce daí, rapaz, eu já entendi o que você está fazendo, eu vou para sua casa hoje. Quando você cria oportunidades, você traz a presença do Senhor para a sua vida, aonde não existe. Meu emprego é o inferno, pastor. Cria a oportunidade aonde você está. Pastor, não tem recurso, cria as oportunidades para que sejam gerados recursos. A Bíblia fala que quando você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele vai te dar. Amém? Sabe, isso é poderoso demais. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Aleluia. Sabe, pensa num camarada que aproveitou as oportunidades. Sabe, do ponto de vista natural, era impossível para Zaqueu ver Jesus. Primeiro, ele era um homem rico. Zaqueu era um homem rico. Segundo, era de pequena estatura. E terceiro, ele tinha uma fama. Tudo conspirava para Zaqueu não subir numa árvore, não ver Jesus. O que diriam de um homem rico, um homem bem-sucedido, pendurado numa árvore? Imagina um cara bem engravatado, bem bonito, com a sua pasta, com o seu terno. Fala um terno bom aí, eu não conheço muito de terno. Um Almeida, Armani, nossa, Armani, pendurado numa árvore, esperando o pastor Fernando passar. Você consegue mais? Exagerei agora, né? Sabe, querido, imagine essa cena. Zaqueu, um homem bem-sucedido, pendurado numa árvore. Será que Zaqueu ele voltou para casa e disse: isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Não. Zaqueu, ele criou todas as oportunidades necessárias para que ele pudesse ver Jesus. Ele foi até o final para alcançar o seu alvo. Nós precisamos ser aqueles que vai até o fim. Se você chegou até aqui, depois de um ano tão terrível, pastor, mas ainda tem muita coisa ruim, tem H3N2, H5N4, vai passando aí, e é o vírus que vai mutando aí, vai passando de nível, vai fazendo atualizações, Plus, depois do Plus vai para onde? 5.0 e vai indo, vai atualizando o Android do vírus. Pastor, está terrível, mas o ano que vem nós vamos viver o renovo.
Amém. Você crê nisso? O Senhor nos fortaleceu esse ano para que a gente possa experimentar de um ano maravilhoso. Está preparado? Sabe, Deus é um Deus de oportunidades. Fala assim comigo, Deus é um Deus de oportunidades. Você não pode perder nenhuma oportunidade que vir sobre a sua vida. Hoje você está aqui, é uma oportunidade. No culto da virada você está aqui, é uma oportunidade. Amém? No primeiro culto de domingo do ano, não, pastor, estou de folga, já fui o ano inteiro. É uma oportunidade. Amém? É sempre uma oportunidade. Você está onde o Senhor está. Se você acreditar e tiver a atitude certa, nesse novo ano, fala assim comigo, nesse novo ano, eu vou experimentar coisas tremendas da parte de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, você vai experimentar. Você vai experimentar, se você tiver as atitudes certas, o coração para aquilo que Deus tem um coração, se você amar as coisas que Deus ama, se você se importar com o que Deus se importa, você vai viver um ano maravilhoso. Amém? Você crê nisso? E para concluir, sabe, Deus vai colocar você diante de oportunidades, de relacionamentos. Fala assim comigo, relacionamentos, crescimento, conquista e bênçãos. Deus vai colocar você diante de tudo isso nesse ano. Você está preparado? Amém? Sabe, peça a Deus que Ele dê olhos para enxergar essas portas. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor é Deus de oportunidades, querido. Aleluia. Não perca nenhuma oportunidade do Senhor sobre a sua vida. Nada, nada. Feche seus olhos aí onde você está. Enquanto o grupo de louvor prepara uma canção, você prepara o seu espírito e começa a declarar ao Senhor: Senhor, até aqui eu perdi oportunidades. Até aqui eu reclamei muito da vida. Até aqui, Senhor, eu respondi ao Senhor coisas que o Senhor não me perguntou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, fale comigo e eu ouça as oportunidades de ouvir a sua voz e de seguir o caminho do Senhor, seguir as suas orientações, as suas direções. Senhor, rasga os céus e desce sobre este lugar. Libera, Senhor, bênção.